Bom, eu acho que a gente pode primeiro, antes de falar, né, do programa, se apresentar. Então, eu vou me apresentar primeiro, depois a Gabriela vai falar um pouquinho. Eu sou da 13ª edição, eu literalmente tipo, acabei de voltar da Rotim, eu fui agora no ano de 2022, né? Se alguém já deu uma olhada no site, dá para ver que o programa ele vai, em geral, de outubro até dezembro. Eu participei dessa última chamada. Eu sou graduada já em Relações Internacionais pela PUC Minas, sou aqui de Minas Gerais, e sou graduanda em Gestão Pública pela UFMG, né? Um curso aonde eu ainda estou terminando, e no caso, o local onde eu estou falando, porque estou falando de uma sala da UFMG. Então é isso, Gabriela, pode te apresentar um pouquinho. Gente, boa tarde. Boa tarde para a galera da UFES. Obrigada pelo convite. Eu sou a Gabriela. Eu sou um pouquinho mais velha que a Ana Bia no programa. Eu fui da 10ª edição, então eu fui para a Bolsa em 2019, de outubro a dezembro. Naquele ano, eu estava no meu último ano de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina, e depois disso eu acabei de voltar agora do meu mestrado na London School of Economics em Desenvolvimento Internacional. Então esse é um pouquinho do meu background. Já digo de antemão que, assim, já tive várias experiências, tal, acadêmicas, por aí vai, mas a Fundação Botim e o Programa para o Fortalecimento da Função Pública foram, de longe, a melhor experiência da minha vida. Então, assim, Joyce, Beatriz, que estão aí ao vivo, e quem vai nos assistir depois, de verdade, vejam com carinho o edital e a gravação de hoje, porque é uma oportunidade, assim, uma em um milhão. Pode emendar aí. Então, já vou emendar, gente. Eu vou fazer aqui uma intro um pouquinho sobre o que o programa é. Vocês, já que se Joyce, Bruna, se quiserem mandar perguntas no chat, a gente vai respondendo depois. E aí, Ana Bia fala um pouco mais da edição desse ano, que ela está um pouquinho mais por dentro do que eu, porque ela acabou de voltar. Então, começando explicando o que é o programa para o fortalecimento da função pública na América Latina. Vocês podem ver que o nome é super grande, assim, do programa. Então, vamos destrinchar aí para vocês entenderem o que a gente quer dizer com isso. Quando a gente fala em função pública, a gente está falando, lá na Botim, na Bolsa, a gente fala muito sobre a vocação pública de quem participa do programa. E o que é essa vocação pública? Pode ser que você nunca tenha trabalhado com gestão pública, pode ser que você, na verdade, seja de um background totalmente diferente, você faça biologia, você faça engenharia, você faça outros cursos que não necessariamente são esses cursos mais óbvios, né, como eu que fiz RI, que tem essa ligação com a administração pública, mas você tenha dentro de você aí uma pista de que você quer lidar no seu futuro profissional com assuntos que criam impacto público, que contribuam para solucionar problemas públicos no nosso país. Então, quando a gente fala de um programa para fortalecer essa função pública na América Latina, a gente está olhando para jovens do Brasil, no caso, que são vocês que vão aplicar, e outros mais 30 jovens da América Latina que têm essa vontade muito grande dentro de si de trabalhar com isso no futuro próximo. Então, a gente está indo para a 14ª edição do programa. Ela acontece de outubro a dezembro de 2023, é muito, muito intenso. O programa, cada edição, ela acontece em determinados locais. Então, a minha edição, eu comecei na Espanha, a gente passou por Santander, Madrid, Caminho de Santiago, enfim, vários lugares da Espanha. Fomos para Georgetown University também, nos Estados Unidos, e terminamos na Colômbia, porque a gente teve a edição de 10 anos do programa lá. Então, essa edição é um pouquinho diferente em termos de locais, mas é muito legal porque vocês têm essa mobilidade aí para visitar a Fundação lá, visitar a Universidade de Sinamadas no meio, e o nosso objetivo é desenvolver jovens da região, integrando esses jovens com uma rede de servidores públicos, tanto dentro e fora da administração pública, que tenham essa vocação de serviço, integridade e proatividade, como eu falei no começo. Então é isso, gente. Na verdade, o que a Fundação está buscando, a Fundação, depois entre no site, é uma fundação muito legal, eles têm investimentos em vários tópicos como artes, por aí vai, mas esse programa que eles têm voltado a esse público mais jovem é realmente pegar os melhores na América Latina, e que tem essa vocação ao público, botar todo mundo ali junto na Espanha, em várias formações, para que eles se inspirem e se capacitem para se dedicar ao público quando voltarem do programa depois.
Para vocês terem uma ideia de como funciona na prática o programa. Tem esse primeiro eixo que é muito voltado à capacitação mesmo. Então, aulas, encontros, palestras, e aí são os mais diversos modelos. Quando a gente estava lá na sede da fundação em Madrid, eram geralmente rodas de conversa com pessoas muito, muito foda, pode falar, será? Muito foda da administração pública lá da Espanha. Quando a gente estava em Salamanca, a gente visitou o Instituto de Estudos Latino-Americanos lá na Universidade de Salamanca, que era uma coisa um pouco mais acadêmica. Então, tem essa parte aí de capacitação, de conteúdo, mas também, eu acho que até talvez seja o maior diferencial, assim, da Bolsa, são as atividades formativas, tanto inspiracionais quanto de conexão com essa rede que você vai estar em contato. Então, tem outdoor trainings, por exemplo, na minha edição, a gente estava fazendo o Caminho de Santiago, a gente parou numa cidade minúscula na Espanha e começou a, sei lá, fazer coisas que a fundação nos dava, como pintar parede, conversar com a comunidade, vendo quais os problemas da comunidade, ajudar na revitalização de algumas casas ali do bairro. Então, algumas coisas assim. Tem a parte do Caminho de Santiago, que é muito legal, introspectivamente, para pensar na vida, pensar, enfim, rumos profissionais que vocês vão tomar quando voltarem do Brasil. Coaching em grupo, e aí, acreditem em mim, não é coaching zoado, é coaching muito bom, tipo, de verdade, assim, de um nível que eu nunca vi coaches que ajudam organizações, times de organizações como Banco Mundial, BID, por aí vai, realmente pensarem junto com os participantes os caminhos profissionais deles. Parte de voluntariado, parte de esportes, oficinas. Então, essa parte viva, assim, do programa é muito boa, porque vocês se conectam com a equipe de uma maneira, assim, que eu não consigo nem descrever. É realmente uma experiência única que eu tive na minha vida. E, por fim, as visitas institucionais. Por exemplo, quando eu estava lá na Georgetown University, a gente visitou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a organização, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e outras organizações internacionais super relevantes na área na área pública. Então, são esses 3 eixos aí que dão a cara do programa. Enfim, reforçando que, assim, ainda tem o resto da live aqui para vocês verem, mas se inscrevam, tá, gente? Não importa, não sei se preenche requisito, não sei o que, se inscrevam, que é a melhor experiência que vocês vão ter na sua vida, na vida de vocês. Reforçando aqui que é uma experiência intensa de aproximadamente 7 semanas no fim do ano, né? Agora entre outubro e dezembro. E a gente recomenda dedicação exclusiva. O que isso quer dizer? Eu, por exemplo, estava no meu final de graduação, eu tinha o meu TCC para fazer, mas eu dou um jeito de postergar a entrega e a apresentação do TCC, porque não teria maneira de eu escrever esse TCC lá. Assim, a gente dorme muito pouco, a gente tem projeto para entregar, a gente tem muita aula, a gente começa muito cedo, começando, tipo, acorda às 5 da manhã, vai dormir 11 da noite, se tem projeto vai até 2 da manhã. Então, realmente é muito intenso. Já vi pessoas que foram trabalhando com compromissos acadêmicos, elas não tiveram o mesmo aproveitamento. Então, a gente até recomenda, às vezes, trancar um semestre, postergar compromissos, enfim, ajustar a rotina para que tenha essa dedicação exclusiva. Perfil do candidato antes de passar para a Ana Bia. O principal, assim, que vocês demonstrem que vocês têm buscado se destacar na área que vocês, na hora que vocês estão estudando e trabalhando. Então, a primeira coisa é um bom desempenho acadêmico. Mas eu preciso ter um IAA de 9, 9,5. Não é sobre as maiores notas, mas é um bom rendimento que comprove que você é comprometido, que você mostra resultados e tal. Compromisso social. Também é importante que vocês mostrem experiências extra-acadêmicas no CV de vocês. Então, estar envolvido no voluntariado, estar envolvido em projetos, em, sei lá, atividade de extensão da universidade. Os modelos são os mais variados, um estágio, mas que estejam gerando impacto positivo na sociedade. E, por fim, ter esse perfil de liderança. Então, jovem com atitude e vontade de assumir papéis de responsabilidade em projetos, enfim, esse perfil de liderança para inspirar outros jovens também quando vocês voltarem do programa. Agora eu vou passar para a Ana Bia falar um pouco da edição desse ano. Só para aproveitar, né, o gancho em relação ao perfil, né, muito do que eles falam, né, que o tema do
do programa, acho que mais dos melhores se dediquem ao público, e aí muita gente fica muito presa, assim, principalmente a essa responsabilidade de excelência acadêmica, mas eu acho que eles prezam muito mais você como conteúdo, assim, como ser humano por inteiro, do que apenas notas. Eu acho que, não sei se a Gabi tem essa mesma percepção, né? Quando a gente vê as pessoas que estão no programa junto com a gente, né? Os outros 31 colegas, são pessoas muito distintas, de áreas muito distintas, e aí eu vou falar um pouco mais sobre os requisitos. Não tem requisito de curso, tem requisito de estar matriculado em uma universidade, mas não tem o requisito de ser de algum curso específico. Então, são pessoas muito distintas, que têm essas características de responsabilidade, excelência acadêmica, de compromisso social, liderança e proatividade, mas que elas são aplicadas de maneiras muito diferentes no serviço público e é muito legal de ver isso. Eles prezam muito pela autenticidade também do candidato, isso é muito interessante. Mas passando para os requisitos mesmo, para o que tem que ter. Primeiro, a nacionalidade latino-americana, então, né, se você é brasileiro, tá tudo certo, gente, já pode ficar tranquilo em relação a isso. E ser estudante de graduação. Então, você tem universidade latino-americana e tem que ter até 30 de setembro de 2023 concluído mais 50% dos seus estudos universitários. Sem concluir, isso é importante, tem que estar matriculado ainda na graduação, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas que eu conheci, eu também fui no meu último ano, né, de Relações Internacionais pela PUC Minas, e eu, inclusive, posterguei a minha formatura. Eu não sabia se eu ia passar no programa, mas posterguei a minha formatura por um semestre, porque eu falei que eu queria ter a oportunidade de passar isso. Então, me graduei 6 meses depois do que eu deveria, porque eu precisava estar matriculada na universidade, queria fazer parte do programa. E muita gente faz isso, inclusive, né? Temos muitas outras pessoas da rede de egressos aqui do Brasil que já fizeram isso. E a idade, né? Uma parte importante, assim, igual a Gabi tinha falado, né? Essa parte do coach, né? Que é do acompanhamento, é algo que a Fundação preza muito. Então, em parte, o programa é para acompanhar, né? O programa, ele não é só a ida, essas 6, 7 semanas que você fica lá. Ele é todo um depois, um acompanhamento que a Fundação tem muito próximo com os seus egressos depois. E essa parte da idade, né, que é o pré-requisito de ter nascido entre 1º de janeiro de 99 e 31 de dezembro de 2023, é porque a Fundação busca, né, o objetivo desse programa é buscar profissionais que ainda estão se formando, para a Fundação poder, inclusive, acompanhar esses profissionais, né, ao longo de toda a sua experiência, né, acadêmica e profissional. A gente tem pessoas mais velhas já na rede de egressos brasileiros, e é interessante ver também como que eles vão, né, se formando e vão ajudando com toda a rede que é formada depois de egressos do programa. Por fim, né, que aí conta muito aí com o apoio aí do Rafael, da Lisiane, da Flávia aí na área de Relações Internacionais, né, na diretoria aí da UFES, que é o apoio da sua universidade, porque vocês precisam, quando vocês vão fazer, né, preencher o formulário que a Fundação solicita para vocês, vocês precisam de fazer o upload de uma carta, né, de aval da universidade, que eles pedem primeiro pelo reitor, mas que pode ser, essa carta dela pode ser assinada não somente pelo reitor, mas para qualquer tipo de subordinado dentro da hierarquia do reitor, o que inclui, inclusive, o pessoal da Diretoria de Relações Internacionais. E a Fundação, ela não impõe, né? É importante sempre lembrar que a Fundação, ela não impõe nenhum tipo de limite ao número de candidatos que a universidade pode enviar, e a gente sempre, assim, incentiva que as universidades sempre mandem muita gente, inclusive porque a quantidade de pessoas que são selecionadas dentro, né, de um país, ela vai muito da quantidade de aplicantes daquele país. E aí a gente até brincava, na minha edição éramos 4 brasileiros, né, na edição da Gabi também eram 4, mas eram 5 argentinos, a gente ficava muito brava porque a gente tem muito mais gente no Brasil, mas a Argentina foi o primeiro país, assim, em número de aplicantes, e por isso eles conseguiram uma vaga a mais, e a gente ficava, não, a gente voltou, assim, né, para o Brasil falando, né, os brasileiros da missão voltando falando, a gente vai fazer os brasileiros aplicarem que nem doido esse ano, que é para a gente conseguir uma vaga mais no programa. E, né, por fim,
acho que, assim, acho que a maior quantidade de perguntas que surgem é em relação ao idioma. Eles não solicitam que você coloque o idioma, qualquer tipo de certificação. Eu, por exemplo, não fui com nenhum tipo de certificação para o espanhol. Eu já estudava espanhol há algum tempo, tenho certificação de inglês, mas não possuo nenhum tipo de certificação em espanhol. Mas, principalmente para brasileiros, eles solicitam ter pelo menos algum tipo de conhecimento em espanhol, porque a grande maioria das aulas, elas são dadas em espanhol. A gente começou, depois eu vou falar um pouquinho melhor, mas a gente começou em Bogotá, na Colômbia, depois foi para a Espanha, e aí, no final, a gente terminou aqui no Brasil. E o caminho dessa edição vai ser bem parecido com o que a gente fez. Então, assim, a grande maioria do que a gente vai ter, vocês vão ter de aula, né, dentro do programa, é em espanhol. Inclusive, é bem engraçado, porque a gente tem aula em espanhol aqui no Brasil, com brasileiros, né, palestrantes dando a palestra em espanhol. Então, é super importante. Eles também colocam no site sobre o inglês, porque algumas aulas, principalmente as aulas aqui no Brasil, alguns palestrantes não se sentem tão confortáveis em falar em espanhol e acabam dando a palestra em inglês. Mas não é obrigatório, não é igual à carta de aval da universidade, que é um documento obrigatório. É apenas uma qualificação a mais, um pedido da fundação para que vocês consigam, né, realmente acompanhar tudo e tirar o maior proveito de tudo que eles estão ofertando. E, por último, né, é preencher o formulário, que é a parte dessa primeira etapa, né, é uma etapa eliminatória, né, então preencher todo o formulário e anexar toda a documentação que eles solicitam, né. O formulário ele é bem extenso e tem muita documentação, então, assim, se ainda não começou a organizar isso, para ontem para organizar, porque a gente sabe que é realmente muita coisa, é muito demandante. E aí a Fundação, eles sempre deixam, né, explicado que serão valorizados seu desempenho acadêmico, experiência profissional, participação em projetos e associações sociais, bem como seu interesse em contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade, região e país, né, que é basicamente o que a Gabi já tinha dito, mas é também só para reforçar que esse formulário ele é extenso também por um motivo, porque eles querem te conhecer, assim, de todas as formas possíveis, eles querem te conhecer de maneira muito profunda, e eles prestam muito atenção ao que vocês escrevem no formulário. Eu tive essa experiência quando eu cheguei em Bogotá. A gente chegou, né, o grupo de brasileiros, nós viajamos juntos, e aí quando a gente chegou em Bogotá, a gente foi um dos primeiros grupos a chegar lá, e a gente deu de cara com um dos coordenadores, e aí ele disse assim, o formulário de cada um de cabo a rabo. Foi até um pouco assustador, porque a gente não tinha atinado ainda que ele era da fundação, e tinha um ser estranho falando nome, sobrenome, onde a gente estuda, hobbies. Foi até uma parte engraçada, a gente até ficou meio assustado no início, mas aí depois a gente atinou que ele era da fundação, que ele tinha lido o nosso formulário, mas eles realmente prestam muita atenção e leem tudo com muito carinho, assim, né, do que vocês escrevem na sua aplicação. E aí que vem a parte mais interessante, até inclusive, né, que a gente tinha comentado, estava conversando antes de iniciar aqui, de que atualmente, já faz algumas edições, que a Fundação Botim ela tem feito essa série de palestras, né, que eles chamam do projeto Lidera o Público, que é acesso a conferências e a outros materiais e atividades que são relacionadas a habilidades e competências para o trabalho no serviço público. Inclusive com palestrantes que depois vão dar aula para vocês, né? O programa que eu participei do Lidera no Público na minha edição, ele acontece nesse momento da inscrição, né? A gente, inclusive, acho que a primeira conferência vai acontecer agora, dia 27 de abril, né? Então, essa semana já tem conferências. Não é requisito obrigatório participar, mas eu diria que enriquece muito, assim, porque você vai ter contato direto, inclusive, talvez com pessoas que tiveram lá, né, que vão estar depois com vocês como palestrantes. E também com egressos. Esse aqui são imagens, né, do Lidera o Público, e não sei se dá para ver o meu mouse, mas essa pessoa aqui no cantinho esquerdo, que está com o violão, é um egresso do Equador,
é um alumni que eu conheci, inclusive, na Espanha. Ele estava lá na Espanha e foi conhecer a gente no Café Alumni, que a Fundação às vezes faz. E então você vai, inclusive, encontrar com pessoas também que já foram. E é muito, assim, é muito bom, assim, eu acho que dá uma perspectiva muito grande do que a Fundação espera de você e também do que você pode fazer para melhorar e dar assim, potencializar a sua candidatura em relação até mesmo a entender qual que é a visão que eles têm sobre a função pública, sobre o papel no serviço público e como que a gente pode aplicar isso aqui para o contexto latino-americano. E aí, assim, para já chegar no final da apresentação, deixar aqui bem explícito as datas de tudo e lembrar aí que já estamos chegando aí na reta final aí das inscrições, que tudo termina agora, né, no dia 11 de maio, então aí ainda tem um tempinho, ainda tem umas semanas, mas agora é hora de dar um gás para finalizar tudo. Eu acho que eu não sei, Gabi, essa é a sua. Eu acho que você tá ali no cantinho aqui, nesse meiuca aqui, não tá? Eu aí, ó, é verdade. Com a faixa na cabeça, enfim, acabada do caminho de Santiago. Tomando uma chuva. Pois a minha edição também tomou chuva, isso é de praxe. E aí, o início, né, do processo de seleção, então ele começa no dia 12, né, um dia depois, finaliza as inscrições. E além dessa primeira etapa do formulário, existem outras etapas depois. Então, né, a etapa depois que vai essa primeira leva de pessoas que preencheram o formulário, você segue para uma segunda etapa, que vai de entrevistas, de outras atividades. A Fundação ele sempre apontou alguma coisa diferente nessa segunda etapa. Então, aí fica aí também, para não tomar de surpresa, porque tem outras etapas além dessa inscrição. E no final, né, de julho, eles fazem a publicação de todos os selecionados, né, dos 32 selecionados, se não me engano, são mais 15 reservas que eles colocam todos os anos. E o programa, né, esse ano, ele vai do dia 10 de outubro até o dia 1º de dezembro, passando por Bogotá, onde, se não me engano, né, vocês vão ter aula na Uniandes, que também foi a universidade onde eu tive, e aí depois vocês vão para a Espanha, né, viajam todos juntos, né, para Madrid, e já começam a, igual eu falo, rodar. A gente literalmente roda a Espanha, a gente passa pela Galícia, a gente vai, né, fica muito tempo em Madrid, onde a Fundação tem sede, mas vai também para a sede da Fundação em Santander, onde tem o Centro Botim, que é incrível, é lindo. Eu, particularmente, o local onde eu mais gostei, né, de estar durante todo o programa foi em Santander. Então, e aí depois, né, disso tudo, depois de rodar a Espanha, vocês voltam aqui para ter aulas na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que é a última semana e também uma das mais intensas que a gente tem. E aí, acho que aí, né, depois, né, disso tudo vem o pós. O que é o pós? Atualmente somos 442 egressos, né, do programa, da rede, né, de servidores públicos da América Latina, de todos os países da América Latina. Esse daí é igual a Gabi tinha falado, né? Esse daí foi o aniversário de 10 anos, né, do programa que aconteceu em Cartagena, na Colômbia, e juntou aí gente das mais variadas idades, dos mais variados países, e que a gente deve ter novamente, né, um novo encontro aí em 2024, quando o programa vai fazer 15 anos. Então, teremos novos encontros e espero aí ter alguns colegas aí da UFES participando desse encontro também que a gente vai ter de 15 anos do programa. Deixar para vocês, então, lugares para onde vocês podem consultar, que é o site da Fundação Botim. O site da Fundação Botim é super completo. Eles, inclusive, têm uma aba lá das outras edições que vocês podem acompanhar o que foi feito nas outras edições. O Instagram da Rede Botim, né, da rede de egressos, que contam com pessoas, né, de todos os países da América Latina. E se tiver alguma dúvida em específico
sobre o programa, a gente recomenda que vocês enviem, né? Pode enviar também um e-mail para eles nesse endereço, que eles respondem inclusive super rápido, e são sempre muito, muito solícitos em responder qualquer coisa que vocês tenham dúvida. E aí fica aí, deixando aí a imagem, é bem legal estar apresentando esse slide para vocês, porque a grande maioria das pessoas que estão nesses slides foram companheiros meus, né, do programa, inclusive a Bahia, que é a nossa Argentina metade brasileira, que está aí nessa última foto, que já dá muita, muita saudade de ver, porque, igual a Gabi falou, são 7 semanas muito intensas e que, de verdade, mudam a vida de qualquer um que participa daquele programa, porque é inacreditável o quão faz diferença tão pouco tempo. E eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida específica do programa, a gente também gostaria depois de falar um pouco só sobre como que funciona a rede Vocari, para vocês também terem um gostinho de como que é voltar depois e como que é ser recebido por essa rede que vocês vão começar a fazer parte, né, depois que vocês voltam para o Brasil. Olha, na minha edição foi, assim, tudo custeado, não gastei, assim, se gastei em alguma coisa, porque eu quis comprar um souvenir, algo assim, mas eles pagam toda a acomodação nos melhores hotéis, melhores acomodações, em todas as cidades que a gente vai. Eles pagam todas as refeições, pagam todas as passagens, pagam todo o deslocamento de, enfim, de uma instituição para outra que a gente tem que estar. Ainda dão um brindezinho, tipo, sei lá, a mochila, a capa de chuva para a gente fazer o caminho de Santiago, a garrafinha d'água, então realmente não precisei levar nada além do que eu queria gastar a parte mesmo. Exato. A fundação cobre tudo. Tudo mesmo a fundação cobre. O que ela não cobre, se você não tem ainda o passaporte e você precisa retirar, você vai precisar de fazer isso com o seu próprio dinheiro. Essa fundação ela não cobre. E, em geral, ela não cobre só, por exemplo, a ida e a volta para o aeroporto, que seria, no caso, eu sou aqui de Minas, né? Então, o meu deslocamento, quando eu fui no dia 15 de outubro, para ir para Confins, para o aeroporto de Confins, que é o aeroporto internacional que a gente tem aqui na região metropolitana, eles não cobriram. Mas foi só isso, porque o restante, igual a Gabi falou, eles pagam tudo. Se você não quiser gastar um centavo, você não gasta. Tudo que eu gastei foi porque, assim, eu queria comprar brinde, foi a minha primeira viagem internacional, então eu quis comprar brinde, quis levar lembrancinha para casa, mas mesmo assim, não gastei quase nada. O restante, tudo e mais, eles deixam. Uma coisa que você não vai passar é fome lá, gente. A quantidade de comida que tem é inacreditável. É muito isso. Gabi, inclusive, né, se quiser deixar o microfone aberto e me interromper a qualquer momento também para falar um pouquinho, fica à vontade. Bom, quando vocês voltam, então, do programa, vocês vão participar de alguma rede, né? Vocês participam não só da rede de egressos da Botim, mas vocês vão participar da rede Vocari, que é a rede de egressos do Brasil. Existem outras redes regionais, né? Tem, por exemplo, a rede Actio na Argentina, tem a rede Andina, que engloba alguns, né, estados, alguns, né, países, né, da região dos Andes. Tem a rede colombiana, enfim, existem várias. Tem a rede da América Central, que as pessoas se tornam egressas, né? E aí você começa a compor, então, esse grupo de pessoas que também já compartilharam dessa mesma experiência, mas em anos anteriores. E aqui, né, no Brasil, ela tem esse nome, Rede Vocari, e ela é instituída como uma organização que né, a gente fala que é uma rede de pessoas comprometidas com a função pública no Brasil, né, no nosso país, para aplicar também todos os conhecimentos que a gente adquiriu, né, durante o programa aqui de volta. Ela foi criada, assim, na realidade, ela existe desde, né, do início do programa, mas ela foi institucionalizada em 2017 por ex-bolsistas, né, do programa para o fortalecimento da função pública na América Latina. E ela tem como objetivo articular e promover iniciativas que possam inspirar em mais pessoas a vocação de serviço público.
E atualmente, né, esse número ele ainda vai ser atualizado, porque a gente tem que fazer ainda um censo da rede, mas já somos 83 membros, que são de 18 estados brasileiros diferentes. Minas Gerais é o estado é um dos estados, Minas Gerais, São Paulo, são um dos estados que ainda tem o maior número de egressos. Então, a gente está aí na luta também para que tenham outras pessoas de outros estados participando, né, do programa e aplicando cada vez mais, para a gente também ter uma diversidade maior quando as pessoas voltam, né, do programa. Na minha edição, a gente teve uma grande colega minha, que foi a primeira pessoa do norte a participar, né, da região norte a participar do programa, e então a gente está querendo aí cada vez mais pessoas, né, seja, né, do estado, né, do Espírito Santo, também de estados do norte do país, né, mais gente, a gente ainda não tem ninguém, por exemplo, do Amazonas, né, de Roraima. Então, cada vez mais pessoas aplicando para esse programa vai ser, assim, incrível. A nossa missão é de fortalecer a esfera pública no Brasil, mediante articulação e formação de pessoas com vocação de serviço. E o que a gente, assim, almeja, né, é se tornar cada vez mais essa rede engajada e independente que tenha esse alcance nacional. Então, que esteja cada vez também mais distribuída ao largo, né, do nosso país. Porque todos nós temos esse mesmo objetivo, né, de atingir essa esfera pública e fortalecer através da atuação de pessoas que realmente estão comprometidas com a transformação social. E o que a gente busca, né, também muito alinhado à questão, tudo que a gente vê e tudo que a gente recebe da Votim, é a vocação de servir ao público, é o fomento à diversidade e à pluralidade, a multiplicação de oportunidades, o experimentalismo e a integridade, né? Sendo a vocação e a integridade também, que são coisas que vocês vão ouvir, assim, à torta direita no programa, porque são os 3 pilares, né? A vocação de serviço, a proatividade e a integridade na vocação pública. E aí, só para dar um gostinho também do que a gente faz, né? Um dos programas mais recentes, também eu acho que um dos programas que as pessoas que participaram dele têm mais orgulho de falar dentro da Rede Vocari, né? Ele foi um programa que existiu antes de eu ingressar na rede, mas que é o FACT, que é esse programa que busca formar e articular jovens que se conectem com agentes públicos e transformem suas realidades. Ele aconteceu, inclusive, aqui, né, em BH. Ele foi feito online, porque o programa ele aconteceu em 2020, né, na época que a gente estava na pandemia, e foram 14 semanas de formação intensa, com 56 horas de atividades de oficinas, para estudantes da rede pública do ensino médio de Belo Horizonte, que tem como objetivo fazer parte, né, do serviço público. Então, foram estudantes que, de alguma maneira, querem fazer parte da administração pública e também para tentar despertar nessas pessoas, nesses estudantes, a ideia de ver a função pública e a vocação pública como uma carreira, como realmente algo assim, um objetivo de vida, um objetivo profissional e também pessoal para todos. Foram ao todo 20 mentores para o acompanhamento individual dos estudantes e a gente teve um financiamento, né, que a gente teve, né, de capital, que ajudou no final, né, cada grupo de estudantes fez um projeto numa área, né, então a gente teve ao final 5 projetos nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, direitos humanos e mobilidade urbana para a cidade de Belo Horizonte. E ao longo, né, desse processo foram distribuídos cerca de R$8 mil, né, em prêmios com a formação desses projetos. Então, acho que, assim, quando você entra a fundo, acho que aqui na rede é um dos projetos que a gente tem mais orgulho de ter feito, porque, inclusive, dentro da Fundação Votim, dentro do Programa de Fortalecimento para a Função Pública na América Latina, a gente aprende muito e coloca em prática o processo de formação de projetos como esse, que é o FACT. E no final, inclusive, você tem que apresentar, ao final do programa você apresenta um projeto de alguma área de interesse do seu grupo. E deixar também as nossas redes, né, @Rede Vocari Instagram, também Rede Vocari no Facebook, e o nosso e-mail,
dizendo que a gente está super aberto a qualquer dúvida. A gente tem no nosso Instagram e no nosso Facebook e também no nosso YouTube lives dessa edição que já aconteceram, de edições anteriores que também que já estão guardadas, que vocês podem acompanhar, tirar dúvidas, ver mais dicas sobre o processo de aplicação, sobre o processo também o pós-botim, também dentro, como que foi, ver os outros egressos também, que depois vão te acompanhar, ver a carinha de todo mundo. Inclusive, vou deixar aqui, fazer o merchan para a última live que a gente teve, que inclusive foi com 2 colegas nossos da 13ª edição do México, a Jessie e o Max, que participaram lá, então é uma ótima também para ir já treinando espanhol para fazer a aplicação, porque ajuda bastante aí já ir treinando espanhol em todas as oportunidades que tiver. E é isso, deixar aí os nossos contatos abertos para qualquer dúvida, se a Gabi quiser aí acrescentar mais alguma coisa que eu esqueci da rede, porque sou novinha ainda neste âmbito. Não, acho que é isso mesmo, gente. Apliquem, não pensem 2 vezes, apliquem mesmo. Ah, meu espanhol não é tão bom, não tem problema. Eu aprendi espanhol na botim, na dor, e assim, me foi muito útil depois, eu te falo super bem e tal, então apliquem mesmo. Sigam a Rede Vucari, esse projeto que a Ana Bia mencionou agora do FACT, e a gente vai ter a 2ª edição esse ano, inclusive sou uma das coordenadoras, então vem mais coisa aí também. E é isso, a gente está super à disposição para dúvidas.